Oi, pessoal, estamos começando mais um ROIConcast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Vinícius, especialista em operações de e-commerce, faz consultoria, hoje tocando o projeto da Unijet, né, Vinícius? Exatamente. E a gente separou uma pauta legal aqui. Lógico, vamos falar, né, de todos os processos, marketing, vendas, operação, mas falar um pouco também sobre a relação da indústria utilizando o canal de vendas digitais, né? Como que isso funciona, organização, né? Vantagens que uma operação pode ter. E o nosso co-host aqui, o Alan, para fortalecer nas perguntas, Pô, né? a gente já estava fazendo várias perguntas lá em off, então Verdade. trazer agora tudo para a audiência, né? Pô, tem várias coisas interessantes, tanto da cara. indústria quanto essa parte de consultoria. É um mercado muito bom e particularmente é um mercado que quando eu entrei falando da indústria, eu senti muita falta desse conteúdo, porque hoje no Brasil, cara, a gente tem várias pequenas e médias indústrias. Uhum. Então, sempre que eu ia em alguma palestra, sempre que eu ia buscar conteúdo, eu sempre via cases muito grandes. Cases de grandes marcas bilionárias, marcas multinacionais. Não, cara, mas e a indústria aqui no Brasil? Uhum. O cara que tem ali, tem um faturamento milionário, mas ele ainda não é um gigante. Então, eu sentia a falta desse conteúdo. Então, muita coisa eu aprendi na raça. E hoje é muito importante eu poder compartilhar isso, porque hoje nós temos, não sei em porcentagem de indústria que estão atuando no e-commerce. Então, isso vai ser muito legal, né, eu compartilhar isso daqui, porque às vezes alguém pode estar tendo essa dificuldade agora. Pegou uma indústria aí de médio porte e tem algumas dificuldades que você, cara, não vai encontrar esse tipo de conteúdo. Porque geralmente os grandes cases nos eventos, eles carecem de cases de empresas menores. Então, acho que vai ser muito importante a gente entrar nesse assunto. Vai dar para tirar muito insight legal. Boa, dá pra gente Pessoal vai perguntar, gostar. porque se eu não me engano, acho que o Vinícius é o primeiro convidado de indústria, ou não? Ou teve Eu mais algum acho episódio? que não. Acho que é só o primeiro, né? É o primeiro. De Que bom, indústria. É que a maioria, né, acaba entrando naquele e-commerce mais tradicional, né, Vinícius, quando a gente conversa, né? Ou ele é nativo mesmo, Exatamente. nasceu digitalmente, tem uma marca, ou é da ponta, né? O varejista mesmo, compra, revende, tem o e-commerce. Mas, legal, vamos só para entender aqui o contexto também. Conta um pouco pra gente da sua história, né? Como que você navegou aí no mercado de e-commerce, né? Vamos lá. Cara, ou eu posso considerar que eu sou das antigas aqui do e-commerce, eu já sou cringe do e-commerce já, porque eu comecei faz uns 12 anos, né? Eu sempre atuei na área de vendas, fazendo uma timeline assim da minha história. Meus pais trabalham com vendas, minha mãe já teve aqueles boxes de vendas, já teve barraca, já vendeu de tudo que é tipo, então desde cedo eu tenho esse contato com a venda. E no meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa loja, eu era vendedor, fazia atendimento via telefone, venda também, cliente ali no balcão. Saí, fui para uma empresa também, outro varejo, também na área de vendas, e lá eu entrei no e-commerce sem querer. Um amigo meu me convidou, ele era gestor desse e-commerce na época, um grande amigo meu, eu tenho contato com ele até hoje, ele me deu essa oportunidade. Eu entrei lá, cara, era em 2010 mais ou menos. 2010 era totalmente outra realidade. Então, eu comecei lá fazendo isso, desde essa época, nessa timeline que a gente vai seguir. Vocês vão entender a importância de passar por todos os processos de e-commerce para a gente ter a experiência que a gente tem hoje, né? Então, eu comecei, cara, atendendo no chat, tirando o pedido direto da plataforma. Na época, era uma plataforma desenvolvida interna, em PHP, nem era uma grande plataforma SaaS ainda. Então, a gente passava grandes dificuldades ali o dia inteiro com o front, com o back. Ali, pô, ajusta isso, tá dando erro nisso e tal. Perfeito. E a gente fazia a captação de pedido, fazia um pós-venda ali via telefone mesmo, solicitava coleta de transportadora, todo o back-office básico, assim, eu comecei fazendo, muito novo, ali eu tinha 20 anos. Então, isso, passado do tempo, eu fui aprendendo bastante como e-commerce. Eu tinha acabado de me formar em marketing, né? Falei, cara, eu gostei muito dessa área e eu vou me entrar de cabeça, que aí, de fato, eu fui buscar conhecimento para e-commerce, que até então, na faculdade de marketing dessa época, você não aprende nada sobre e-commerce. Você aprende sobre produto, marca, tudo, mas e-commerce é zero. Então, eu fui fazer curso de Ads, fui fazer curso de Google Analytics, fiz uma pós-graduação focada em e-commerce. Que legal. Então, dessa empresa que eu fiquei, que é um grande varejista, com loja física, então a gente começou, inclusive, tem um detalhe importante, uma das primeiras lojas oficiais do Mercado Livre
nós fomos convidados pelo Mercado Livre, então eu lembro que na época, hoje é uma marca loja oficial enorme, né? Mas na época a gente vendia ali ratoeira, vendia chave de fenda, vendia item bem específico que o Mercado Livre. Eu sou da época que o Mercado Livre a gente tinha medo de comprar no Mercado Livre e receber uma caixa Nossa, com pedra, lembra? Eu lembro disso aí. Não tinha, né, os mecanismos que existem hoje de segurança. Etc. Não tinha. Só um quesito de curiosidade, na época os e-commerce que bombavam era o quê? Ricardo Eletro, Balão da Informática, lembra do Balão? Lembro. Era um e-commerce gigante, eu não nem era de Campinas, eu acho. Então tinha grandes e-commerce ali como referência, então lá em 2012 a gente começou a fazer marketplace, que foi cadastrar lá no Mercado Livre. Eu lembro que na época eu respondia pergunta, cadastrava produto, aí tinha alguns problemas de integração, que a API do Mercado Livre ainda não era preparada ainda, né, na época. Então, assim, a gente, lá meados de 2002 para 2013, a gente começou a atuar ali nos primeiros marketplaces, quando começou isso de marketplace. As próprias plataformas nem focavam tanto no seller, né, era um P mesmo ali, sem foco no cliente. Então, cara, eu fiquei mais ou menos 5 anos nessa empresa, passando por todos os cargos: assistente, analista sênior, coordenador de marketplace, até assumir a gestão tanto do marketing digital quanto do e-commerce, e os marketplaces também, assumi toda essa operação. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com praticamente todos os e-commerce de mercado, Americanas, Mercado Livre, chegando a um altíssimo faturamento, né, passando ali de quase 10 milhões mês. Legal. Então foi uma experiência muito bacana. Aí, nesse momento, acho que foi mais ou menos 2017, né? Eu já estava ali um tempo na empresa, já tinha feito de tudo um pouco, inclusive até eu apresentava os vídeos no canal. Hoje eles têm apresentador, mas na época eu que apresentava sobre os produtos, fazia review, fazia unboxing de produto. E o canal começou a bombar também, e foi muito legal. E aí, cara, startei ali, falei, olha, agora eu preciso de sair daqui, conhecer outros segmentos, porque eu sempre trabalhei ali no segmento de casa, construção, ferramenta. Aí surgiu a oportunidade de ir para uma startup. Foi meu primeiro contato com uma startup, né? Uma startup de quadros, da parte de decoração. Era um marketplace de artistas mundiais. O que eles faziam? Cadastrava as artes dentro da plataforma, a gente vendia essa arte, a arte que vendia nos franqueados tinha um X% de comissão, e o que vendia para o site tinha outro X% de comissão. Então, artista da Irlanda fazia o download no site, tinha uma curadoria. Só por curiosidade, qual marketplace que é? É um marketplace? Não, é um site. É um site, é a Urban Arts. Urban Arts. Conhece aí, assim? ó, já é o Pode do falar, William, Marco. né? O William. Tá aí, William. Então assim, foi bem legal, assim. Eu fiquei pouco tempo lá, né, mas... E lá eu tinha pouco contato com operação, né? Porque, assim, como eu passei por todas as etapas do e-commerce ali 360, eu sabia sobre financeiro, sobre fiscal, sobre logística, sobre pagamento, sobre embalagem, sobre custo. Então, sempre fui muito curioso, sempre quis palpitar em tudo. E lá, enfim, eu tinha uma certa limitação, eu ficava só ali no e-commerce mesmo, na parte de analytics e tal. E eu falei, cara... Só uma observação, é uma transição, falando de segmento, né? Sim. Muito diferente, né? Muito diferente, cara. E qual foi minha estratégia, assim? Conhecer mesmo o produto, cara. Mergulhar no mercado. Eu não conhecia nada sobre arte. Então, aí eu acabei aprendendo ali no dia a dia, pesquisando muito sobre o produto, porque, assim, eu trago pra minha vida, cara. Qualquer lugar que você trabalhar, o que faz a empresa é o produto. Então... cara, você tem que conhecer o produto, não tem jeito. Então, assim, até abrindo um parêntese rápido, sempre alguém me pergunta, cara, eu quero começar a vender alguma coisa na internet, o que eu vendo? Eu falei, cara, o que você gosta? Você gosta de música? Adoro música. O que você gosta de música? Puta, eu adoro comprar microfone, tem um monte. Não, começa a vender microfone. Você entende de microfone? Entende, sabe onde comprar, sabe a fonte? Então, vai nisso. Então, eu trago isso para todos, tanto é que eu passei por vários segmentos, inclusive daqui a pouco a gente vai chegar a mais segmentos. Sim. Então, assim, nessa empresa lá eu fiquei pouco tempo, a gente fez um bom trabalho, reestruturou o e-commerce, aumentou a taxa de conversão. Então, ali eu tive um contato maior com o marketing digital. A parte de mídia digital mesmo, com mais contato com agência, contato com
Perfeito. as próprias redes sociais, Instagram, tráfego pago, que é uma coisa que eu já não tinha tanta experiência na outra. Na outra eu estava focado na operação de e-commerce mesmo, né, na parte estratégica, e agora parti mais para o digital. E, cara, nesse meio tempo, apareceu a oportunidade que aí a gente entra no detalhe da indústria. Foi quando eu fiz minha transição para a indústria, né? Vai ser um papo bem bacana, porque assim, eu saí de lá, né? Uma pessoa me ligou e falou, olha, tem uma indústria X em São Paulo buscando um profissional de e-commerce. Eles querem uma pessoa já com experiência, porque essa pessoa vai tomar conta de tudo. Falei, bom, vamos entender qual que é. Eu cheguei lá, fui fazer entrevista e tal. E realmente eles queriam começar do zero, né? Foi até engraçado, foi minha primeira experiência, porque eu cheguei lá, aceitei a proposta de emprego e tal. Quando eu cheguei nessa indústria, eu falei, olha, tá aqui, você é o novo gestor de e-commerce e tal, o que você vai fazer? Tá aqui seu notebook, sua mesa, é isso aí, a gente quer um e-commerce. Isso aí não tava, não foi... Não tava descrito. Não tava, né? Não informaram, né? Ó, você tá entrando pra criar isso aqui, né? Exatamente, mas foi aí que me deixou ainda mais animado, porque a gente sempre sai de um emprego para o outro, de uma empresa para outra, você vai assumindo operações. Então eu falei, cara... De certa forma já rodam, né? Exatamente. Falei, cara, então aqui eu vou testar todo o meu conhecimento. Será que eu sei mesmo? Aqui eu vou provar. Não, cara, eu conheço de e-commerce. Aqui eu vou fazer, vou seguir e eu vou assumir esse desafio. Então a gente começou lá. Aí a gente pode iniciar o assunto aí de indústria, né? Que foi o meu maior desafio até hoje, Sim. pelo fato de entrar e não ter nada. E hoje... Passado 3 anos, a gente tem um alto faturamento, já tem um CD exclusivo para e-commerce, já tem uma operação grande. Então, lá eu startei. Então, foi mais ou menos 1 ano de contratação de plataforma, contratação de serviços como a própria plataforma, logística, gateway de pagamento, contratação de funcionário, porque assim, você vai contratar um funcionário de e-commerce, obviamente o RH faz o filtro, mas quem tem que entender o que ele faz é você. Então, assim... Eu contratei praticamente a equipe inteira até hoje. Até hoje, qualquer um que vai entrar na logística, que vai fazer parte da cadeia do e-commerce, passa por mim essa entrevista. Então, Legal. assim, eu pude fazer um trabalho muito legal lá, cara. Então, foi um projeto muito legal. Mais ou menos 1 ano aí de contratação de serviço, até tudo rodar. Então, assim, a gente cadastrou no Mercado Livre, cadastrou na Shopee, B2W, Magalu, os grandes marketplaces do mercado. E um ponto importantíssimo, que eu já falei que é o produto, né? Aí é uma particularidade da indústria, cara. O que eu enxergo? A indústria hoje tem 2 pontos importantíssimos, que é a tributação da indústria, que é uma tributação relativamente alta, né? Quanto que é? Chega quase a 25% de imposto. 24,7%, alguma coisa assim. Uma tributação muito alta. Então, você tem que ter até uma estratégia fiscal para você ter margem para vender nos marketplaces, porque... E a indústria, cara, uma coisa que eu fiquei muito admirada na indústria é a relação com o custo do produto, porque eu sempre vim de varejo, o varejo ali, obviamente, o varejista sabe fazer custo, com certeza. Cara, mas a indústria, ela mede, se o operador tá com um pé diferente ali, eles têm que colocar na hora a máquina do cara, senão não fecha o preço. Então, na indústria, se você quer baratear o produto... Não é só ir lá abaixar, você tem que começar lá da matéria-prima. Você tem que melhorar a compra da matéria-prima. Você vai comprar X toneladas? Então, para você ter esse preço, você tem que comprar 2 toneladas. Para comprar 2 toneladas, eu preciso de X hora-máquina. Para hora-máquina, eu preciso de 3 funcionários. Para 3 funcionários... E para chegar no preço final, cara, é uma conta muito legal, assim. É justamente isso que a indústria, por exemplo, ela briga... Claro que o varejo, como todo, ela trabalha nos centavos, né? Mas principalmente a indústria, porque a gente está falando que 1 centavo ali, no volume que eu vou produzir, é onde que está o dinheiro. Exatamente. 1 centavo para a indústria é uma coisa absurda. Ali no varejo, às vezes até a gente vai fazer ação, assim, então... Qualquer centavinhos que o marketplace pega a porcentagem reflete muito na minha produção. Então, essa parte de produto e tributação na indústria são 2 pilares assim importantíssimos que a gente não pode tirar o olho e a atenção máxima o tempo inteiro. Principalmente a parte de produto, o que acontece? Se você pega um distribuidor, um importador, o produto chegou, ele colocou para venda, vendeu. Não vendeu, ele faz um desconto, vendeu, acabou. A indústria não.
eu vou produzir uma capa para celular, eu vou ter molde, eu vou ter maquinário, eu vou ter ferramentaria para manutenção desse molde, eu vou ter custo operacional, custo de armazenagem. Então, eu não posso simplesmente testar um produto no mercado. Então, o custo de produção para uma indústria é muito alto. É muito alto. Então, pra gente que trabalha em indústria comigo, cara, a gente trata o produto como o rei, assim, porque se você tem que olhar para tudo, cara, porque qualquer movimentação reflete direto. Então, eu não posso simplesmente, cara, ó, capinha azul, agora eu vou vender uma capinha verde. Não, não é assim. E a matéria-prima verde for mais cara que a roxa? Se a matéria-prima amarela, que geralmente é a cor, muda o custo, né? Sim. Então, a matéria-prima reflete direto no molde, na máquina, porque tem máquina que trabalha com matéria-prima de uma qualidade, tem máquina de outra. Então, se você não olhar para o produto na indústria minuciosamente, cara, você não vai saber precificar. Você não vai saber precificar porque você tem que pegar lá do começo até o final, e o final que eu digo é até a quantidade de bolha que você vai usar para pôr esse produto. Então, para a indústria ganhar dinheiro no e-commerce, obviamente, a indústria ela não nasce de e-commerce. Então, às vezes, o cara fala, não, é a minha produção, eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Ou eu fabrico o produto, eu vou ter margem alta, mas não é assim. Sim. Aí você considera que, tirando não, né, mas em paralelo a essa questão de tributos, né, a gente tem um outro ponto que é saber comprar bem, no caso, quando você comentou, por exemplo, sobre matéria-prima e etc. Exatamente, porque assim, isso vale até para revenda, agora o comprar bem, tá? Isso, igual lá, a gente tem uma particularidade que isso foi lá, em algumas outras empresas pode acontecer. A gente abriu uma outra empresa, uma distribuidora, para melhorar a nossa compra de produto, às vezes até comprar da própria indústria. Por quê? Quando você abre uma empresa igual lá, nós somos lucro real. Eu não posso comprar de uma empresa simples, eu não tenho crédito nenhum. Para eu precificar o produto vai ficar muito ruim. Entra tudo como custo direto. Então, assim, Sim. Mas isso não são todas as indústrias que têm capacidade de fazer, porque lá a gente tinha essa opção. A gente conseguiu abrir outra empresa para melhorar a compra e trabalhar com produto de revenda. Então, não são todas as indústrias que fazem isso. Então, assim, tem a Unijet lá, ela tem empresa, a gente fabrica e vende. Nós temos outra empresa que eu também vendo através dos marketplaces. Então, assim, eu vou comprar um copo de vidro. Eu posso comprar de uma empresa grande, porque eu vou ter crédito, o ST, o IPI, tudo vem ao meu favor. Então, isso para quem tem dificuldade, um exemplo, se eu fosse comprar direto pela indústria, eu nunca ia chegar ao preço de comprar por uma empresa de revenda. Então, assim, eu tenho uma marca de fone de ouvido, eu fabrico, mas meu custo é muito alto, cara. Eu não queria vender só fone de ouvido, eu queria vender também microfone. Então, quem tem possibilidade, é importante você abrir uma outra empresa para poder trabalhar com isso daí. Sim. Porque isso não é nada ilegal. Na verdade, é só positivo. Mas você tem que ter estrutura para isso. Você tem que ter estrutura tanto organizacional. Então, só para recapitular, que é legal esse ponto que você trouxe aqui desse processo. A abertura, no caso da distribuidora, Sim. ela foi feita com o objetivo de tornar menos custoso. Exatamente. A gente poder trabalhar com outros produtos que não são do nosso segmento também. Ah, perfeito. É um exemplo. A Unijet é uma indústria de utilidade. Mas assim, ela quer vender outros itens de utilidade. Só que, cara, infelizmente no Brasil, pra gente produzir é muito caro. Não dá pra você produzir literalmente tudo. Não dá. Não dá tanto. Até por questões obviamente, tributação, mas de mão de obra é muito caro. Porque qualquer movimentação que você faz de matéria-prima, tudo entra um tipo de imposto. Mudou o NCM do produto, já muda toda a tributação. Então, é muito complicado. Então, essa é uma saída para a indústria muito bacana, cara. Se você tem uma indústria aí que já está no regime de lucro real, lucro presumido, você tem uma carga tributária muito alta, então você abrir uma vertente, nem que seja só para trabalhar com um canal de venda. Um exemplo, eu tenho uma marca de X produto, esse meu parceiro tem uma outra marca, eu vou vender através dele. Então, abrir outra empresa fora da indústria, para a indústria que tem essa possibilidade, e isso a gente está falando, cara, de grandes indústrias não fazem isso, até porque dificilmente eles vendem diretamente pelo e-commerce. Algumas, né, têm produção específica, aí vamos focar aqui na pequena e média indústria aqui, que
Ah, cara, não dá preço. Então, dá preço. A gente tem... Essa foi a estratégia que a gente traçou que deu muito certo, cara. Deu muito certo Legal. mesmo. Até porque essa segunda marca, ela entrou no mercado e, cara, fizemos um barulho aí. E hoje eu vendo qualquer coisa dentro dessa marca, porque a gente tem KNAI para isso e tal. E essa empresa, hoje, ela é do grupo. Então, contando uma história dessa indústria, ela existe há 34 anos. É uma indústria automotiva, utilidade e agora de e-commerce. Então, Caramba. tudo está dentro do... Isso é importante também. Tudo está dentro do grupo econômico. Não é uma empresa que a gente abriu lá só CNPJ, a gente está trabalhando paralelo, não. Ela faz parte do grupo econômico, ela tem funcionários, então, por isso que eu falei, é uma estratégia que tem que ser muito bem pensada, organizada, fisicamente, tem que ter uma parte fiscal muito bem estruturada para você tomar esse tipo de ação. Então, lá pra gente deu muito certo. Funcionou. Mas pensando, por Legal. exemplo, em produto, até fiquei nessa dúvida. Tem que ter a preocupação de qual produto criar, tudo mais. Eu imagino que isso esteja atrelado também à quantidade. Precisa ter uma quantidade mínima para esse produto ser viável. Foi bem lembrado, né? Vamos falar aqui só da parte da indústria, né? Qual foi a nossa estratégia para vender ali os primeiros produtos? Voltando um pouquinho, beleza. Cheguei, criamos a estrutura, a plataforma, vamos vender no marketplace. O que a gente vai vender? Lá tem 500 SKUs. Primeiramente, o nosso foco foi aumentar o ticket médio. Por quê? A gente é utilidade. Utilidade, você não vende um pote. Um pote custa R$2, custa R$3. Sim. Então, assim, nossa primeira estratégia, inclusive para não conflitar com indústria, tem representante, tem distribuidor, tem pontos físicos que vendem. Então, assim, eu chegar com e-commerce, a indústria tem esse medo também. Inclusive, no meu ponto de vista, o e-commerce ele tem que ser um parceiro da indústria. Não dentro da indústria tem que enxergar como um braço de venda. Olha, você tem o seu representante, tem a loja física e tem o e-commerce. Então, tem essa briga. A loja fala, eu compro a X, você está vendendo a X no e-commerce. Então, para evitar isso daí, esse conflito vai ter sempre, tá? Mas para evitar, a nossa saída foi, primeiramente, montar kits exclusivos, porque assim, a indústria ela faz também a caixa master muito alta, tá? Vem 50 itens numa caixa. E a partir do momento que você abre uma caixa da indústria, você já tem um custo. Porque ele sai da máquina embalado, ele vem para o seu CD, você vai abrir essa caixa. Isso tem um custo. Então, qual foi nossa estratégia? A gente precisa aumentar o ticket médio. Então, primeiramente, vamos pegar os itens de ticket baixo e montar alguns kits. Pensando em todos os ambientes da casa, que é uma área de utilidade. Então, assim, eu fazia um kit cozinha. Inclusive, cara, a gente tem um kit cozinha no Mercado Livre que tem uma venda absurda, muito legal. Foi criado lá por nós, a gente pensou um kit pia de cozinha ali, rodinho, cestinho, sabe? Então, a gente focou nisso daí. Por quê? Eu não ia conflitar com os meus lojistas, nem com o representante, e eu faço o custo, aumento o meu ticket médio. Obviamente, vendendo o kit, eu fico com uma margem maior. Sim. E consigo trabalhar na ponta sem conflito. Isso é importante também, a gente evitar esses conflitos, né? Porque tem, cara, Até para fazer sentido o custo de aquisição, exatamente. Né? Porque a maioria, tem o... Imagine, você tem que vender a 2 e por quanto que você vai... Como é que você vai anunciar e fazer a venda disso exatamente. daqui? Aí você não vai vender um pote a 12. Potinho, entendeu? Até me lembrou de uma situação que eu tive a oportunidade também. Teve acho que foi na época da pandemia. Eu fiz uma reunião com uma operação antiga também. Antiga, bem sólida, de doces. Balas. Sim. Balas. Eu não lembro a marca, tá? Não é porque eu não quero falar não, pessoal. Eu não lembro. E o que acontece? Entra nessa linha que você falou. Como sempre foi muito volume da indústria para vender para o varejo, para distribuidores e depois para o varejo, o preço, seja unitário, né? Ou não dos pacotes, dos pacotes são bem baixos, bem baixos. Aí, obviamente, chegou a pandemia, né? Que ele fechou a loja física e tal. Vamos criar um e-commerce. Só que aí entra nessa questão da mentalidade de entender desse processo que você comentou, de como você vai adaptar. Porque chegou num ponto
que eu fui fazendo alguns cálculos com esse gestor para identificar o seguinte, cara, teu ticket médio ali tá girando uma média de R$ 5 o produto, R$ 5, né? Era na época. Cara, vamos fazer o reverso, né? Ó, converter eu tô sendo otimista, tá? Você vai converter 1%, tal, você vai voltando. Aí você vai fazendo a conta, você fala, cara, setor competitivo, porque quando você pega pelos próprios marketplaces, você também já tem muito ads rodando da própria marca. O varejista já vendendo o produto dele. Exatamente. E aí, assim, chegou na conclusão do seguinte, esse preço e a forma que vocês vão operar isso nunca vai fechar a conta no modelo B2C que vocês querem fazer. Exatamente. No B2C. Porque tem todo esse processo. Então, eu achei legal você trazer isso, né? De como foi pensado, aumentar a criação da outra empresa, pensando em aumento de portfólio de produtos que não sejam literalmente só da fábrica, né? Exatamente. Da indústria. E também essa questão de agregar valor via ticket médio. Porque realmente, a gente vê, né, Vinícius? Digitalmente falando, né? Quando o ticket médio ele é muito, muito, muito baixo, dificilmente você vai conseguir um retorno de investimento alto operando no digital. Pelos custos que existem no meio do caminho, né? Exatamente. Tem mídia, frete, operação, meios de pagamento, assim. Mas achei legal esse ponto que você trouxe. Mas tem até uma dúvida nisso. Por exemplo, você falou, você está na indústria, existe um passo antes de você que é a matéria-prima. Exatamente. Tá. Como é que, por exemplo, tá legal, eu tenho uma produção aqui, como é que influencia, tipo, beleza, a matéria-prima agora se torna mais escassa e aumentou o preço. Beleza, isso daqui vai, como que é centavos? Exige um recálculo de preço total para ver a quantidade e quanto que é viável, eu imagino se produz ou não, né? Sim. Tem item que a gente, na pandemia, parou a produção porque a matéria-prima deu um salto muito, muito alto. Não fazia sentido, porque assim, todo produto ele tem uma linha ali do preço dele. Ele sobe um pouquinho mais, só que com o aumento da matéria-prima, a matéria-prima aumentou 100% do valor. Então tem produto que ficou inviável a produção. Agora está mais instável, então assim, conseguimos um lote, então a gente consegue abaixar o produto. Esse produto é 100% rotativo, então o que está produzido é o que foi produzido com aquela matéria-prima, aquele preço fica fixo. Acabou o estoque desse daí, o próximo já vai vir ajustado. Como se fosse por safras, né? Assim, exatamente. Entendi. Exatamente. Então, outra estratégia que eu gostaria de compartilhar, que é bem legal, o que aconteceu? A gente pegou toda a curva B e C da fábrica e transformou essa curva, porque assim, é importante que a curva ABC do ponto físico é totalmente diferente do e-commerce. Tem um item específico que até ele virou um case até dentro da Shopee, né? A gente chegou a vender 40 mil pots em um Spike Day da Shopee. 40 mil kits, né? E esse kit era um item que estava quase saindo de linha na indústria. Porque o que acontece? Você vai caindo a venda do produto, você vai comprando menos matéria-prima. Menos matéria-prima, maior preço, até esse produto sair. Então, na indústria funciona mais ou menos assim. Então, o que aconteceu? A gente pegou a curva C, porque falou, se eu quero ofertar mais barato, eu preciso aumentar a produção. E se essa é uma curva C aqui, deixa eu testar se é uma curva C. E esse produto estava na curva C e entrou na curva A do e-commerce. Porque era um kit muito bacana, ele vinha embaladinho assim, só que para o lojista ele não gostava, que ele gostava que o cliente montasse o kit na loja. Era um kit de pote, então o lojista fala, não, vou dar esse kit aí, é um kit que custa R$20. R$20 ele compra 20 potes ali, eu não quero. E a gente trouxe isso para o e-commerce, então assim, é importante nesse meio, naquele início que eu comentei, foi um ano de projeto, foi um ano também, análise de produtos que iríamos fabricar. Eu ia até perguntar isso, como é que descobriu que tipo, um é um produto da curva C e daqui a pouco virou do A? Exatamente, então assim, o que a gente fez? Pegamos todos os itens da curva C, anunciamos, a menos de R$30, a gente montou kits para ele custar R$30. Então assim, tem uma caixa X que não tinha quase venda. A gente colocou um kit com 3, anunciamos no Mercado Livre, começou a vender. Primeiro item que já não é mais uma curva C daqui, já está uma curva B aqui. Pegamos outro item.
essa cor aqui não vende nada no sul, essa cor vende do Nordeste. Mas no e-commerce eu vendo pro Brasil inteiro. Então não pode ter essa divergência de cor. Então eu peguei todas as cores ali da curva C, anunciei e começou a vender, porque no e-commerce eu vendo nível Brasil. Então a gente pegamos a curva C, a B, até chegar na A e fomos fazendo essa transição. Tudo que era muito barato, a gente fez kit justamente para não enganar também o consumidor. Você anunciar um produto que custa R$2, vender a 20, eu particularmente não... Teve venda, mas eu não concordo, porque o produto não custa aquilo. Se você ir na loja, você vai pagar 4, vai pagar 5 no máximo. Então, você vender por 20, eu não gosto de fazer isso. Então, você simplesmente só subiu o preço. Você só subiu o preço e ofertou o mesmo produto. Isso é ruim, que isso traz até uma... Se a pessoa conhece o produto, fala, pô, esse cara quer me enganar. Porque ele quer vender um produto que custa R$2 a 20. Ele tá colocando o custo inteiro dele em cima do... Então, eu acho isso errado. Então, a gente pegou tudo que custava menos de R$30 ali, fizemos kits pensando em ambientes. Então, assim, a gente tem lá a linha de utilidade, organização. Então, assim, para organizar uma geladeira, obviamente, junto com os designers de produto, o pessoal do marketing. Ó, o que é um item de cozinha bacana para organizar a geladeira? Ó, esse aqui, beleza. Montamos um kit, geladeira, tal, beleza. Mais um curva C que virou curva B. E quando a gente vai elevando essa venda, esse produto, ele pode virar, ele é uma curva C na indústria que pode virar uma BA porque ele vai abaixar o custo dele, porque eu vou aumentar o volume. Então, esse pote mesmo, um pote que começou a vender muito, a gente começou a negociar a matéria-prima abaixou, e detalhe, muito importante, a gente começou a vender no e-commerce, ele entrou em ascensão. Os lojistas olham no Mercado Livre, eu quero esse item na minha loja. Então, ele já foi... Então, a gente tirou um item de curva C que estava abandonado, quase saindo de linha, trouxe a ascensão dele novamente no mercado, reduzimos o custo, começamos a vender, até porque o lojista também vende no Mercado Livre, o cara tem uma loja, ele vende lá. Então, o produto que entrou em ascensão. Então, assim, por isso que eu falo que o e-commerce ele sempre tem que ser parceiro da indústria. E por causa disso, porque assim, todos os kits que a gente fez no e-commerce, os lojistas estão vendendo agora, porque olha que legal esse kit aí. E a gente não pensa assim, não, é nosso e ninguém vai copiar. Não, cara, criamos o kit aqui, nós somos uma indústria. É importante a indústria entender isso também. Vocês são indústria, vocês têm vários canais de venda. Então, a própria indústria não pode criar essa competitividade. Não, agora aqui isso é só dele, isso é só meu. Então, não tem isso. Entendo. Então, essa estratégia de produto, nesse início aí de fazendo análise de como ia vender, a gente, cara, por isso que eu falo que o produto na indústria é o mais importante, porque você tem que criar estratégia. Igual a gente tinha problema de ticket médio. Matamos o ticket médio trazendo kits, pensando em kits, a gente é utilidade. Então, até fazer um parecido. Para quanto que foi o ticket médio? Olha, hoje ele está em R$49. Ele está na média de R$49, aí cada marketplace tem o seu, mas no geral R$49. Por quê? A gente foi cada vez agregando mais, porque assim, até para você ter uma rentabilidade no seu e-commerce com ticket baixo é muito difícil, né, cara? Um ticket mais alto, vocês são especialistas no assunto, você sabe falar até melhor que eu, mas um produto de ticket médio mais alto, você ganha em vários fatores, né? Principalmente, eu diria, se casar, né? Aí é o melhor dos mundos, com boas margens, né? Exatamente. Porque você pode também ter produtos de ticket médio alto com margens baixas. Você pega setor de eletro, né? Sim, ferramenta, ar-condicionado, né? É alto, mas a margem para quem tá vendendo ali não é tão alto. Mas existem ocasiões que sim, cara, o ticket é legal e a margem é boa. E aí entra naquela questão, até para quem estiver planejando, aquela expectativa de retorno de investimento, né, Vinícius? Que a gente fala assim, o que é um ROAS, né, de mídia, bom ou ruim? Ou melhor dizendo, vamos somar o custo de marketing, né, um ROI. Sim. Bom ou ruim? Depende da margem dessa empresa, né? Se a margem for muito apertada, ela vai precisar de um retorno muito maior para fechar a conta. Se a margem for gordurosa, se ela bate 3, 4 vezes o que ele investiu, ele tá exatamente. Tá lindo, né? E a saída para os kits, né, a gente criar, foi justamente isso, a gente não precisar queimar o produto, vender com margem apertada. Então, assim, o e-commerce em si, ele já trabalha, qualquer e-commerce já trabalha com margem apertada, né, cara? Não existe fórmula mágica. Os custos hoje dos marketplaces são muito altos. Uma comissão de
14, 15, 16% para uma empresa é muito alto. Então, o e-commerce em si ele já trabalha com custo apertado. Então, quanto mais você procurar saídas para melhorar isso daí, e você também não engana o consumidor. Então, assim, voltando lá no assunto do pote de R$2, se eu vender um kit com 20 potes a R$ 49,90, eu não estou enganando o consumidor. Ele está pagando R$5 no individual. Então, Perfeito. Você está melhorando a oferta, né? exatamente. Então, ele está comprando mais ali, pagando um preço justo, sem enganar o fornecedor, sem enganar o cliente final, né? Eu gosto dessa ótica, sabia? Também, assim, eu não vejo problema a empresa ter um objetivo de aumentar o seu ticket, mas com a ótica de agregar valor, né? Sim. Tô agregando mais valor aqui e isso é perceptível para quem compra. É diferente, igual a gente comentou, né? É nítido às vezes pra gente como consumidor quando algo simplesmente subiu o preço, né? Então, assim, você gasta R$2. Ó, esse mundo aqui, eu ia falar R$2 no leite, né? Mas isso já foi faz tempo. É igual Agora você 7, 8. É igual você pegar, pô, pagava R$1 no Kinder Ovo, agora Agora tá 63, difícil, né? Quebra as pernas. Né? Eu entendo perfeitamente. E aí, por exemplo, agora a construção dos canais digitais, né? Canal de venda digital. Então temos o marketplace, o site próprio, né? Aí da indústria. No seu caso, você iniciou. Eu lembro quando a gente conversou, o primeiro passo foram os marketplaces, né? Exatamente, porque ela só precisava de um cadastro e produto para cadastrar. Não precisa de uma plataforma por trás disso daí, né? E é um portfólio de produtos de alto giro, né? Sim. Vamos colocar dessa forma. Estamos falando de utilidades de casa, né? Sim. É um mercado bem grande aí. E falando assim dos canais, qual foi a análise que a gente fez? Aí entra um pouco da experiência da gente dentro do e-commerce, né? Legal. Primeiramente, Mercado Livre. A gente sabe que alguns produtos a gente já tinha métrica de revendedores. Falou, esse cliente é e-commerce, ele vende esse produto. Então a gente já tinha essa métrica que é importante, a métrica do que já funcionava do mercado. A gente só aplicou isso para o e-commerce. Então, assim, Mercado Livre é um ticket mais alto. Okay. Produto com valor agregado, até porque o Mercado Livre tem uma taxa fixa de venda. E essa taxa ela entra diretamente no custo do produto. Então, se o produto for R$10, você está jogando 50% dele. O Mercado Livre está consumindo R$5 dele, que é 50% do produto. Então, não tem a mínima possibilidade de você vender um produto no Mercado Livre a menos de R$19. Eu vejo assim, a não ser que você pague 2 centavos no produto. Mas você pegar qualquer produto, você vender a R$20, não dá. Então, assim, pra gente chegar no preço, produto de alto... E na época que a gente começou, o Mercado Livre tá com frete de R$129 o frete grátis. Então, dava para trabalhar muito melhor. Então, pegamos ali toda a parte de organização que já funcionava no Mercado Livre, começamos a anunciar, montamos os kits. No Mercado Livre, kit funciona muito bem. Quando você não tem ali só o produto individual. Então, assim, uma das vantagens, né, que a gente fez isso, a gente investiu também na qualidade do anúncio, né? A gente, como a indústria ela tem ali o render do produto, né? Então a gente tem o acesso ali às imagens, então a gente construiu uma imagem muito bacana, fez um bom anúncio do produto, a gente conhece o anúncio, então a gente entrou com muito mais informações técnicas sobre o produto, então isso no Mercado Livre deu e dá muito certo. Então a gente começou por esse canal que começou a evoluir muito bem, né? A gente em 6 meses chegamos a Platinum, que é a medalha mais alta lá do Mercado Livre. Então assim, e foi a estratégia, Mercado Livre ticket mais alto. Aí outros marketplaces, um exemplo, Magalu. A Magalu a utilidade é forte, mas a cozinha também é muito forte. Então vamos focar aqui no Magalu itens para cozinha, que também deu muito certo. Quando entrou a Shopee tava só ticket baixo, né? Agora que eles estão tentando uma estratégia para aumentar o ticket médio, tá sendo bem difícil, né? Porque eles já criaram essa cultura, mas no começo foi que para a Unijet encaixou como uma luva, porque eu não precisei aumentar o meu produto nem fazer kit. O próprio produto individual se vendia. Entendi. Então na Shopee encaixou como uma luva, porque assim, eu vendia lá uma caixa a R$5, eu anunciava na Shopee a R$5, porque é o preço dele mesmo. Então começou a ter esse giro, então assim, eu gosto de tratar, inclusive, as nossas métricas lá dentro do nosso BI. Eu analiso marketplace por marketplace, porque... Não, entendo. Tem o grupo, vamos colocar, né? O
o agrupamento dos marketplaces, mas isoladamente o desempenho de cada um. Exatamente, isoladamente o desempenho de cada um. Tem É como se fosse no e-commerce cada canal. Exatamente, perfeito. Então, assim, a gente analisa totalmente igual, a gente vê tendências dentro dos marketplaces, né? Então, agora, para você ter uma ideia, sei lá, a gente entrou na Via Varejo, lá a Via Varejo só estava indo com a nossa linha de limpeza. Okay. Balde, cesto de lixo, tal. Ó, legal, então vamos explorar essa linha. Entramos lá na Via Varejo, começamos aí, montamos um kit, um balde com uma pá. Deu resultado. Um cesto de lixo com um cesto pequeno e um maior para dividir ali, um kit com 2 cestos, que geralmente separa a roupa íntima com cor. Então, se você não tratar, isso né, não estou falando nem na indústria, mas você tem que tratar todos os marketplaces de forma individual. Isso parece meio óbvio, mas às vezes no dia a dia a gente anuncia o produto, começa a vender em tudo que é lugar, você se preocupa só com o produto, mas não. Tem que saber em qual canal ele está performando, até porque... E aí, obviamente, é de estratégia. Às vezes você vê um produto de uma determinada marca com o mesmo preço em todos os marketplaces. Isso acontece bastante. Então, pode ser estratégia da empresa, ele pode estar com essa margem, conseguindo. Agora, quando você vê um preço muito competitivo, aí pode ter também um erro de análise aí de tratar todos de forma individual. Porque cada um tem uma comissão, exatamente. Né? E tem muito, cara. Se você olhar aí, tem vários produtos, você pega numa determinada marca, tem o mesmo preço em todos os marketplaces. Assim, a gente não está lá na empresa para julgar o que eles estão fazendo, mas assim, se você jogar em números, um exemplo, uma venda no Magalu, que é uma comissão mais baixa, com o Mercado Livre, é uma diferença absurda. Isso no custo final do produto dá um valor absurdo de diferente. Entendo. Hoje, quantos marketplaces são no total como canal de venda digital? São 6 marketplaces hoje. Como é a gestão e operacionalização disso? Porque, né, pode ter o pessoal da indústria ouvindo e falando, poxa, vamos seguir o caminho que o Vinícius fez. Como que é a mão na massa? Porque, beleza, conectou o canal, tudo bonitinho, cadastrou o produto. Como que é o dia a dia? Tem anúncio interno, tem ads internos no marketplace ou não? É mais aquela venda mais orgânica? Como que é o dia a dia? Isso, né, não falando só de marketing, mas da operação também, né? Atender, responder, enfim. Certo. Aí a gente volta um pouquinho na história lá. Quando a gente começou a escalar, começou só comigo lá na indústria. Quando a gente começou a escalar, a gente foi contratando pessoas. E da mesma forma que a gente faz, precificando cada marketplace, a gente transfere isso para o operacional. Então hoje a gente tem um time que trabalha com o Mercado Livre, um time que trabalha com o Shopee e time, porque uma demanda obviamente é menor, o Mercado Livre tem muita mensagem, reclamação, pergunta, e não necessita de um time especializado ali, o full time. A Shopee tem o chat da Shopee, então esse chat demanda tempo também, então precisa de Agora os outros marketplaces não tem essa demanda, então a gente faz... Falando do back-office, a gente tem lá hoje, separadamente, as equipes. Tem a equipe do Mercado Livre, a equipe da Shopee e a equipe dos outros marketplaces. E isso se transfere também para o nosso centro de distribuição. A gente começou compartilhando um centro de distribuição com a indústria, né, com a marca. A gente utilizava ali 1/3 para a operação do e-commerce. Aí, passados uns 2 anos, a gente agora tem um CD exclusivo que opera 100% para o e-commerce. E nesse CD foi feito a mesma coisa. Foi feita a separação das equipes também para cada cada marketplace. Então, assim, tem a mesa da Shopee, que tem o computador, o terminal, a impressora, tudo da Shopee. Legal. Tem da loja Ninjet, que é o nosso e-commerce, que é separado também a forma de separação é diferente. Tem a equipe do Fulfillment, do Mercado Livre. Então, a gente separa tudo porque se você trata tudo, aí voltando no assunto do preço, se você trata até no operacional tudo igual, você não vai precificar bem o seu produto. Por quê? Vamos supor, no Mercado Livre Fulfillment, como é um produto Fulfillment, eu não preciso embalar ele com caixa, bolha. O Mercado Livre, se você entrar lá, isso não sou eu que estou falando, o Mercado Livre, se você entrar lá, eles só pedem uma primeira embalagem. Por quê? Se você mandar numa caixa, tem produto que eles vão arrancar a caixa e colocar o envelope deles. Então você perdeu essa caixa. E a caixa de papelão hoje está valendo quase tá igual leite, né? Tem caixa que é 30% o valor do produto. Então, assim... Sim. E por isso que a gente trata de forma totalmente
separada. Então, Fulfillment, a gente comprou uma embalagem exclusiva só para cobrir ali o produto, fazer o empacotamento e mandar. Shopee. A Shopee, ela tem uma transportadora que é muita transportadora terceira, o produto pinga muito de unidade para unidade, obviamente ali eu preciso de um reforço de embalagem. Por quê? Eu vou ter muita quebra, eu vou ter muita troca, eu vou ter um custo maior de reversa, de saque. Então, assim, a Shopee, ela tem entrega que passa por 5 transportadores da Shopee. Entendi. Então, a gente reforça a embalagem. Magalu é transporte próprio. Vem um carro do Magalu coletar. Então, eu posso tratar a embalagem ali um pouco mais só colocando uma caixa, não tanto reforço. Então, eu tiro esse custo daqui já. Então, até no CD a gente trata tudo de forma separada, porque, cara, como eu falei, a indústria ela tem uma margem muito apertada, então a gente tenta, eu como profissional de e-commerce, isso eu considero até um diferencial, cara. Eu gosto de saber de tudo. Eu gosto de saber, a gente falou aí de fiscal e agora estamos falando da embalagem do produto. Eu gosto de estar presente em tudo isso daí, porque aí cada vez mais a gente vai ter margem para trabalhar, cara, porque qualquer empresa vive de rentabilidade. Se você não se preocupa com detalhes, e principalmente no e-commerce, que a gente já tem uma margem apertada, são os detalhes que vai fazer a empresa ganhar dinheiro. Então, assim, se você utilizar a mesa, obviamente, isso quem está começando, provavelmente não, isso eu estou falando da nossa estrutura. Uhum. Então, assim, quem está começando com certeza vai passar por diversos perrengues também, só tem uma embalagem, eu vou mandar para tudo, ótimo, tá perfeito. Mas é importante você já ter a visão, até quando você é pequeno, você tem que tratar tudo de forma individual para você ter rentabilidade. Uhum. Principalmente hoje, logística é muito cara. Funcionário é muito caro. Se você não tem um ambiente organizado, você tem muita gente trabalhando de forma desorganizada. Então, assim, hoje a gente tem uma equipe enxuta, só que muito bem organizado. Tem alguns investimentos que vale a pena. Um exemplo, você vai investir em operação. Se você investir numa Zebra, é um investimento, cara, para mim, um dos melhores investimentos de logística para quem tem e-commerce é você investir numa Zebra. Ah, mas a Zebra é R$5.000, tá? Coloca uma impressora boa que você comprou, pagou R$1.500, tinta, folha A4, o tempo do cara cortando a etiqueta ou o tempo do cara ali. Exatamente. Igual, tem operação que usa um cortador lá. Pô, esse cara corta o dedo ali, é um prejuízo. Coitado do operador e o prejuízo que a empresa vai ter. Então, assim, são investimentos pensados para o e-commerce e por isso que é importante, eu falei, a gente saber de tudo. Principalmente eu gosto de saber de tudo. Por quê? Quando eu chego numa operação, às vezes o pessoal me convida, vem aqui para ver como que como funciona, se eu estou fazendo legal. Principalmente pessoas, amigos meus que começaram no e-commerce, falam, olha, é isso. Por quê? Eu estou no 360 do e-commerce, eu sei de tudo que está acontecendo e justamente o foco disso é rentabilizar o negócio, cara, porque o e-commerce ele não é mágica, não é máquina de dinheiro, como muitos pensam. E também não é, digamos assim, né, Vinícius, barato, né? É porque digital ele é barato. É porque muitas vezes tem uma miopia de olhar o digitalmente, né? E acreditar que não existem esses custos por detrás para fazer aquela operação rodar, né? Com certeza. Inclusive, o Mercado Livre, vamos supor, o Mercado Livre não, todos os marketplaces têm essas antecipações com baixa taxa, às vezes 3,5 você antecipa R$100.000. Uhum. Então isso, para quem está começando a vender no e-commerce, causa uma ilusão de que você tem muito dinheiro. Se isso acontece, cara, eu já vi várias operações pequenas ficando gigantes e várias gigantes desaparecendo do mercado, justamente por não saber, não entender que o custo ele vai lá do começo, não é... Então assim, você vendeu, você recebe o dinheiro em 7 dias, em 3 dias, então isso causa uma ilusão de uma rotatividade positiva em caixa. Olha, eu tô sempre com dinheiro, então você vai e compra, mas uma hora, isso a longo prazo, é isso que a gente tá falando, de custo de embalagem, que é muito caro. Você não investir numa integração, você vai ter um custo operacional altíssimo, uma desorganização, você não tem uma integração, você vai esquecer de mandar pedido, você vai trocar pedido, trocar embalagem ali, você não vai dar condições para os seus operadores trabalhar, então assim, você não tem como, o cara não tem integração, sai 200 folhas do Mercado Livre, sem da Shopee, tudo ali na mesa e tal, se o cara erra, você não pode bater no cara, tipo, você errou, não. Cara, é tudo um monte de papel. Então, assim, hoje no e-commerce também, falando geral de e-commerce, uma integração na operação é muito importante, cara.
É justamente por organização e, eu pago 1% o cara vai pegar 1% por pedido. Sim, mas você vai ganhar em outro lado. Por isso que é importante você estar de olho no 360. Você vai estar pagando ali pro integrador, mas você não está sabendo o quanto o seu operador está ali mais rápido, saindo tudo bonitinho, tudo separado. Você Perfeito. vai ganhar análise, porque você vai saber o que está vendendo. Todo o hub ali tem um painel, então se você não tem um BI, né, não tem um departamento ou alguém de BI, ali o hub vai te dar uma métrica. Então métrica, cara, vocês sabem mais do que eu. Métrica é importantíssimo. Então, assim, todos esses... O importante de você pensar, eu gosto de falar isso, pensar 360, é você entender todos os ciclos, cara, do e-commerce, que é aí que você vai realmente ganhar dinheiro, a sua empresa vai ter possibilidade de escalar, porque uma empresa rentável, ela escala, ou senão você vai ser, cara, uma gíria, o padre do balão, né? Sobe pra depois sumir, né? É que tem muitas operações, tipo, é que nem aquele negócio, né? Tipo, fica lá no faturamento alto e tal, mas depois descobre que, pô, não tem dinheiro no bolso, tá sempre alguma coisa escorrendo, justamente por esse problema. Acho que teve duas situações que a gente passou, lembra de uma de moda que a gente tava conversando, existia um estoque absurdo, né? Moda plus size. Moda plus size. Daqui a pouco eu falava, vendia, acho que... Faturava 400, só site ele batia 400 mil e tal, e a dona, tipo, mas eu não sei, eu faturo isso, só que não tem dinheiro. Daqui a pouco descobre, pô, bacana, vamos falar um pouquinho, como é que você precifica esses produtos aí, como é que é a precificação? Aí, beleza, já tinha um problema, né? Isso falando em precificação. Quando a gente fala, por exemplo, de acompanhamento de métricas e tudo mais, nossa, isso aí eu não tinha te contado uma vez. Numa operação que tava lá colocando dinheiro, investindo acho que até que um pouquinho, tipo 5 ou 10 mil, e aí daqui a pouco não tava nem vendendo. Eu falei, se você parar, você tem dinheiro. É um ponto até que a galera mais de precificação, né? Eu lembro do episódio com o pessoal da Preço Certo. Eles sempre pontuam, precificar corretamente, ao mesmo tempo ter o capital de giro e fluxo de caixa positivo, que é super importante para uma operação. Óbvio que podem ter desafios, pode ocorrer algo no meio do caminho, mas esses são indicadores financeiros aí que são importantes, porque entra nessa, né, Vinícius, igual você comentou, o faturamento por faturar, assim, e é interessante que a gente acaba tendo muito contato com operações grandes, de certa forma, de faturamento também via marketplaces. Exatamente. E a dor é quase sempre a mesma. Eu faturo X, mas eu sinto que eu poderia ganhar mais, porque não está chegando na meta desejada, né? Enfim. Com certeza. E aí é importante. Aí você comentou dessa questão do marketplace, e aí você tem a estratégia do site próprio, né? O site próprio é que eu acredito que dentro do processo que você faz, até as consultorias que você deve mapear, pode ser que essas ordens não sejam exatamente dessa forma, né? Eu já vi operações que começam com site próprio, depois vai marketplace. Sim. No seu caso ali foi marketplace e agora site próprio. Exatamente. Como que é essa jornada? Como que você enxerga também agora com o site próprio? Novamente, né, trabalhar formas de não haver atritos, né? Ou se existe, como isso é gerenciado, né? Certo, o site próprio a gente começou, foi um site só para vender produtos da marca, tá? Ali a gente, primeiramente, para não dar conflito, o nosso site é preço de loja física. Aí Perfeito. Você já tira 99% dos seus problemas. Até porque você não pode... Um exemplo, hoje o faturamento do site não se compara com o que as lojas físicas vendem, trazem para a indústria. Então, assim, eu não posso criar esse conflito. Uhum. Então, assim, o lojista, eu vendo na minha loja um produto X a R$50. Ele entra no site, R$50. Ok. O que vai fazer? Uma coisa importante, o cliente da loja, cara, principalmente para o nosso público, né, de utilidade, ele não vai estar na loja, não, vou comprar no e-commerce, sai da loja e vai comprar pela internet. Ele não vai, se ele vai na loja, ele vai comprar. Até mesmo que tem o frete também, né? Exatamente, tem o frete também. Então, assim, esse conflito para quem é indústria e está pensando, meu Deus, mas aí o lojista que eu vendo
o Mercado Livre vai roubar. Não vai roubar porque o público que compra em e-commerce, ele pode comprar em loja física. Pro cara que compra em loja física, ele pode comprar no e-commerce. Mas não é que ele nunca mais vai pisar numa loja. Isso, cara, é difícil. Tem esse boato, né, de e-commerce vai roubar as lojas físicas, tá? E você vê a cada esquina aí abrindo uma loja gigante, empresas crescendo. Então tem o público ainda. Sim. Tem o público. Então esse medo que a indústria tem, cara, fica tranquilo, o e-commerce não vai roubar nada dela. Mas é importante ter a nossa precificação que você comentou. É preço de loja física. Na loja física você vai encontrar o produto, na loja é a mesma coisa. Aí, qual que é mas como você aumenta a venda de produto Unijet? Primeiramente, falando de digital, né? Por a Unijet ser uma marca muito conhecida aqui em São Paulo, no nosso segmento, sei lá, campanhas institucionais funcionam muito bem pra gente, né? E a gente trabalha com produtos também que são muito procurados. Coincidentemente, a pandemia fomentou organização, fomentou utensílios para casa. Então, quem não cozinhava começou a cozinhar. Quem não gostava de organizar a casa começou a organizar. Enfim, cara, você foi criando uma tendência e casou com a Unijet ter esses produtos. Então, nos ajudou aí na estratégia de venda. Mas, hoje, o nosso e-commerce ele não faz nada de, olha, temos esse grande diferencial de mercado. Não, é um e-commerce que vende produtos da marca, exclusivo da marca. Então, lançou um produto de mercado, vai para o ponto físico, vai para o e-commerce. Lançou esse produto, obviamente, no e-commerce, até para focar no aumento de ticket médio, a gente usou a mesma estratégia dos marketplaces. Tem produtos um pouco mais caros, tem kits exclusivos que você não vai achar numa loja, tem itens fora de linha. É importante dizer, itens fora de linha não são itens que deu errado na indústria. Vamos supor, uma matéria-prima era um vermelho mais escuro. Se ele lançou um vermelho mais claro, eu não posso continuar comercializando no mesmo lote. Então esse item acaba ficando parado e a gente vende no e-commerce. Você vai comprar o mesmo produto com uma tonalidade diferente. É até uma maneira bacana de você, que é indústria, no e-commerce te dá essa possibilidade de você vender. A indústria ela faz muito... Não é teste, um exemplo. Eu vou fazer esse suporte, eu estou buscando o fosco perfeito. Você fez um lote de 1000, não saiu, mas você não vai jogar esse produto fora. O produto tá maravilhoso, só que não tá do seu gosto que você queria criar. Então você pode colocar para vender, e a gente faz isso. Às vezes sai cores lá exclusivas que não vai ter no mercado. Foi um teste de matéria-prima que deu certo. Então é mais uma maneira aí para você poder vender isso no e-commerce. E uma dica legal para quem tem indústria, o que acontece? Quando você faz produto para ponto físico, você acaba investindo em formatos de embalagem. Às vezes você vai mandar um produto para o ponto físico, você vai mandar numa solapa, naquele suporte para pendurar, você vai mandar uma cinta. E às vezes no e-commerce você não precisa, então você pode reduzir esse custo. Então assim, tem muito produto que hoje é feito direto para o e-commerce porque ele tira várias etiquetas, ele tira várias solapas, ele tira embalagem, ele tira tudo, porque eu não preciso disso no e-commerce. Porque no e-commerce o produto vai vir cru, a gente vai embalar e entregar para o consumidor em perfeito estado, a etiqueta com informação. Só que para o ponto físico, se eu não fizer isso, eu não vendo. Então, você pode reduzir. Então, você não tem obrigatoriedade do jeito que sai da indústria para o varejo vender no e-commerce. Você pode reduzir igual. A gente vinha o produto da fábrica para o e-commerce numa caixa, na mesma caixa que vai para o lojista. O lojista vai armazenar essa caixa lá no CD dele. Ele precisa de uma caixa boa. Só que uma caixa só para atravessar de um CD para o outro... Cara, vamos cortar 70% da qualidade dessa caixa. Porque o produto vai ser transferido, a gente vai abrir essa caixa. Então não faz sentido. E agora estamos pensando em mandar sem caixa, mandar um pallet estrechado ali, você já reduz, porque o papelão tá caro. Então, assim, é mais uma forma de economizar. Você economiza para você ganhar margem no e-commerce. Então, assim... Essa nossa venda pelo e-commerce permite a gente pensar em muitas... Ela cria tendências também. Ela voltou rosa agora. Isso eu estou falando bem nichado, tá? Um nicho que eu conheço. Voltou agora a cor rosa e tinha parado no ponto de venda. Então, começamos a produzir, aumentou a margem, começamos a colocar na loja, porque agora também tem margem. Legal. Então, é importante, por isso que eu falo que é parceiro o e-commerce e a indústria. Porque vai compartilhando métricas e você consegue girar um produto. Aí um produto que você fez para teste bombou no e-commerce. Já aconteceu isso. A gente fez, sei lá,
um produto, saiu um bege bem bonito, colocamos no e-commerce, pum, vendeu em 10 dias, acabou com o estoque. Pô, a gente testou a matéria-prima, não, vamos comprar agora. Aí compramos, colocamos, começamos a vender, aumentamos a margem e começou a vender no ponto físico, porque agora eu tenho, só com pouca matéria-prima não tinha preço. Aí agora a gente aumentou a compra de matéria-prima, melhorou o preço nas duas pontas. Pô, bacana. Então a gente conseguiu gerar... Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Se existe essa cultura, ao invés de eu produzir, sei lá, 50 mil peças e, tipo, eu tenho um custo e testo, mas eu tenho um MVP. Tipo, eu lanço lá, validou? Ah, legal, agora eu lanço. É muito parecido do que a gente geralmente conversa com operações que estão iniciando, que esse teste a gente direciona mais para marketplace, né? Sim. Putz, ao invés de você criar o seu produto e tudo mais, ainda... teste para marketplace, já tem volume lá, e aí vem validando, né? Acho que esses são pontos. Uma outra pergunta que eu ia fazer é em relação a essa parte do preço, né? Mesmo loja física com e-commerce, né? Bom, eu tenho uma questão de preço. Qual que geralmente traz uma melhor margem? Tem diferença? Na verdade, não tem muita diferença, porque trabalhando no e-commerce, a gente tem os custos operacionais ali, tem as taxas de plataforma, as taxas de gate, eu tenho o gateway de pagamento, que come uma taxa também, e no ponto físico você tem a comissão dos vendedores, dos representantes, do espaço físico. Então, assim, a margem acaba ficando a mesma. O que nos ajuda a melhorar a margem é justamente essas reduções de matéria-prima sem refletir no preço final. Então, assim, se aumentou o volume do produto, você diminuiu o custo de matéria-prima. E você não necessariamente precisa baixar o preço. Sim. Então, Porque, assim, você pode guardar essa margem, vamos supor, uma Black Friday, igual a gente vai fazer a Black Friday agora, vão ser descontos reais, cara. Eu, particularmente, o pessoal fala tudo pela metade do dobro, né? Eu, em 12 anos, indo para 13 anos de e-commerce, eu nunca fiz aumentar preço, tal. É mais fácil você não mexer nesse preço, mandar um brinde, fazer alguma coisa, do que você aumentar para baixar depois. E, eticamente, eu não aceito fazer isso. Então, assim, porque você não está enganando o consumidor se você tem uma redução. Exemplo, o iPhone melhorou a produção dele lá em Taiwan, caiu X%. Os caras não vão baixar o preço. Mas você não está pagando um preço, entendeu? Então, assim, o que nos ajuda, respondendo a sua pergunta de melhorar a margem, onde a gente tem mais margem, é justamente a negociação com a matéria-prima, as reduções de custo de embalagem, custo de operação, e eu não alterar meu produto de mercado. Porque essa alteração de produto de mercado, o que acontece? Algumas indústrias hoje têm preço mínimo que você pode vender. Justamente porque o e-commerce ele traz um leilão de preço. Inclusive tem produtos nossos que queimou o preço do produto. A gente hoje trabalha com uma margem muito pequena porque o mercado queimou o preço do produto. Então hoje a atitude de algumas indústrias com preço mínimo é justamente isso. Você vender o produto pelo preço que ele vale. Então assim, tem produto nosso que o preço do produto é R$60. Hoje, se eu colocar a 60, eu não vendo nunca. Eu tenho que estar com 46. Sim, porque o próprio mercado queimou o produto. Então, assim, isso é uma dica também para quem faz esse leilão aí dentro do Mercado Livre. Não é que você está vendendo mais, você está deixando de ganhar e muita gente está deixando de ganhar. A indústria está deixando de ganhar. Então, isso é uma prática também que eu falo para quem eu ensino sobre vender no Mercado Livre e tal. Para com essa ideia de vender a custo para escalar a venda. Vai te dar, porque não, se você começar a vender a custo um produto, o outro vai começar a vender a custo, todo mundo vai começar a vender a custo, um produto que você poderia ter 60% de margem, você vai ter 30%. Você tá deixando de ganhar dinheiro, você vai vender ali 1 mês, 2 meses, legal. E o dinheiro? E o dinheiro em caixa para sua empresa? Eu perguntei isso muito porque, assim, é comum, tipo, você ter gestores, donos de e-commerce falando que acaba tendo... É mais rentável trabalhar uma loja física do que propriamente o e-commerce, por exemplo, né? Porque às vezes a rentabilidade é melhor. Tipo, aí daqui a pouco você vai olhando na operação do e-commerce, é lógico, tem um monte de ineficiência lá que realmente está drenando a margem, né? Exatamente, isso é totalmente relativo. Isso depende muito da sua operação, do seu ponto físico, quanto o seu representante ganha de comissão, qual que é o acordo comercial da empresa também, em relação aos pontos físicos.
Igual, nós somos uma indústria que não tem loja física. Nossos canais de venda são 100% filtrados por representantes comerciais, vendedores internos e o e-commerce. Então, assim, se você for pegar, tem praticamente os mesmos custos. Aí a margem vai muito da estratégia comercial. Aonde a gente melhora a margem no e-commerce é fazendo isso. Investindo em tecnologia, melhorando a compra do produto, tentando aumentar o volume para melhorar a compra de matéria-prima e todo o ciclo. Então, assim, essas reduções que eu falei de embalagem, a empresa sempre teve um custo ali de tal produto porque é para as lojas físicas. No e-commerce eu não preciso disso, então corta. Então, várias outras. A maneira correta de você ganhar rentabilidade é saber analisar todos esses detalhes e isso forma mais rentável. Hoje a nossa estratégia é melhorar a matéria-prima e melhorar todo o custo ali. Principalmente, uma coisa que também as pessoas não levam em consideração, o custo de tecnologia também. Se você é um serviço de integração bem feito, às vezes você tem um custo alto com o frete, porque você não tem um gateway de frete. Vou pagar R$2.000 numa ferramenta de frete, mas pega a sua tabela do correio, sua tabela de X transportadora, junta. Quanto tá pagando por mês de tabela? Tô pagando R$20.000. Tá, mas você de fato tá pagando? Você tá casando com o que você tá cobrando? Como que tá essa relação? Às vezes, esse gateway de frete, você vai pagar R$2.000 por mês, ele vai te ajudar ali a reduzir R$6.000 de frete. Por quê? Se você tem um gateway de frete, é legal entrar. É um assunto que a gente acabou caindo nele, mas é bacana. Por quê? Você tem uma transportadora que faz nível Brasil, só que os caras são fortes no Sudeste. Se você tem um gateway, você pode pegar uma transportadora que só faz Nordeste. Perfeito. Então, o seu custo por Nordeste vai ser muito mais baixo, porque geralmente é mais alto pra gente que tá aqui em São Paulo. Então, assim, a sua transportadora de São Paulo faz Nordeste? Faz, mas faz com um custo muito maior. Então, às vezes, você tá pagando mais do que você tá reclamando, que vai pagar R$2.000 por um gateway de frete, do que propriamente analisar. Isso pode até refletir em relação ao volume que você vende por lá, porque se você consegue baratear o frete, você consegue melhorar a conversão diante daquela campanha para outro estado, né? E você tocou num ponto que é muito, muito importante, Vinícius, essa questão do frete, de explorar, né? Não, a tecnologia, igual você deu um exemplo, buscar formas, né, de melhorar esse processo. Tem muita operação que é muito no automático. Assim, Correios e fica. Assim, nada contra, né, usar os Correios, mas eu digo assim, se você está num segmento de mercado que tem muita demanda, é óbvio que vai ter muito e-commerce, vai ter marketplace, vai ter um monte de gente competindo. E você conseguir ser competitivo nessa camada de não só do preço, mas também na entrega, né? Tempo de entrega, eu acho que é importante, afeta a taxa de conversão pra caramba. E só que eu vejo que às vezes as pessoas, pelo menos que eu tenho contato, né, conhecendo as operações, ou não prestam atenção nesse ponto, ou tem um pouco de preguiça de trabalhar. Tipo, cara, tem que trabalhar ali, a gente tem que buscar formas de fazer isso aqui melhor, buscar parceiros. Se for uma tecnologia, vai ter que pôr, entende? E isso afeta o resultado final, né? Exatamente. E até a parte de, a gente tá falando de frete, a parte de atendimento. Às vezes você não tem um robô no WhatsApp, não tem um robô para responder o Mercado Livre. A pessoa que está respondendo, ela poderia estar fazendo um pós-venda para você, poderia estar pesquisando um produto de mercado para você, poderia estar cadastrando um produto, tirando uma foto, ela poderia estar fazendo várias coisas, mas não, ela está respondendo ok no Mercado Livre. Tá lá, tem um produto de tal tamanho? Sim, tem. Paga lá R$500 no robô, cara, você tem que fazer. Na verdade, você tem que fazer essa conta, entendeu? Paga 500 ferramentas num robô e coloca essa pessoa para conseguir vender para aquele pessoal que abandonou o carrinho, que vai te garantir 2.000 em vendas. Exatamente, cara. Estratégia, exatamente, mas é engraçado, a gente fala essas coisas, parece meio óbvio. Mas, na realidade, eu acho que isso não funciona em 80% dos marketplaces. Tô falando esse número porque pelo contato de pessoas que eu já tive que não fazem isso. Então, assim, eu como gestor, eu acho muito importante, cara. A gente tem que estar pensando em tudo o tempo inteiro, porque é um mercado com um retorno baixo e a gente tem uma margem pequena. Então, só vai te dar dinheiro
Então, se você pensar em tudo, cara. Você falou isso do atendimento, do frete, às vezes tá pagando lá 20 pau de fatura do correio, mas você nunca parou para, cara, e se eu pegar 3 transportadoras, uma em cada região do Brasil, pagar um gateway para otimizar isso, colocar a tabela de frete, calcular quanto eu não vou ganhar. Você pode usar os correios é muito bom, cara, ele vai em lugar que ninguém vai. Perfeito. Mas, é que nem você fala, você entra no automático. Vou lá, fiz o contrato de correio, aí chamei 2 transportadoras, puta, tá entregando, tô vendendo, beleza. Mas para você expandir, você tem que, cara, aí fazer uma análise minuciosa mesmo, porque senão você não consegue ter escala, cara. Perfeito. Vinícius, estamos chegando no finalzinho do episódio aqui. Eu queria te agradecer aí por esse EP com a gente. Acho que a gente conseguiu abordar muito, não só falando da indústria, mas de uma forma prática, o que literalmente ele fez, como ele olhou, né, todo o processo, foi organizando. Acho que isso é super importante, vai ajudar muita gente. E eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal os seus contatos, né? Como que a audiência que está assistindo pode se conectar com você. Mas antes a gente sempre faz uma pergunta que eu acho que é importante nessa parte, pela experiência, né? Eu imagino que vamos colocar, são 10, 12 anos aí. Se fosse elencar, quais são os principais erros que você teve? Perfeito. E os acertos? Cara, os principais erros que eu tive foi não ter investido antes em tecnologia. Eu acho que hoje no e-commerce a tecnologia é muito importante. Então, às vezes, a gente pensa que está economizando em tecnologia, mas na verdade você não está economizando. Então, os meus, na verdade, não foram erros assim, mas assim, algumas coisas já deveria ter. Falou, vamos partir para tecnologia, não vamos pensar mais em nada antes de construir a parte de tecnologia, porque às vezes a gente fica até acelerado para ver a operação, ver vendendo e tal, e não pensa nisso. E isso traz um custo para a gente lá na frente. Então, assim, até trazendo como um erro isso, é não ter investido em tecnologia hoje no e-commerce, tanto você tem marketplace no e-commerce. Esse eu acho que foi uma falha em algumas operações que eu peguei. Legal. E a segunda pergunta foi sobre aprendizado? Isso, esse vamos colocar o erro. Agora, assim, não é só de erro, você também teve exatamente. Acerto. O que foi o acerto aí que você viu que mudou o ponteiro? Cara, o acerto foi o que eu falei durante o programa inteiro. Eu ter buscado conhecimento em todas as áreas do e-commerce. Isso com certeza foi o maior acerto que eu tive, porque hoje eu chego a uma operação, eu converso sobre logística, sobre fiscal, sobre criação, sobre marketing, sobre plataforma, sobre integração, sobre marketplace. Então, por eu ter sempre, todo lugar que eu trabalhei, todo lugar que eu dei consultoria, eu sempre foquei em aprender sobre tudo. E isso é um ponto positivo, porque em todo lugar que eu chego, todo mundo que eu converso, eu consigo conversar tecnicamente e com base em conhecimento. São 12 anos aí aplicando, então isso eu levo e recomendo para todo mundo. Às vezes você precisa largar meia horinha o Analytics e ir lá ver o pessoal embalando o produto. Você precisa sair, levantar da mesa e ver como que está a parte fiscal, como que está a questão de faturamento, como que está o CD, como que o produto está guardado, ir lá no fornecedor. Então eu recomendo, que é muito bom, vai ser positivo para a sua vida profissional e para qualquer e-commerce que você estiver trabalhando ou ajudando. Legal. Tem algum lugar, por exemplo, que você tem de costume, sei lá, de atualização? Como que você se atualiza, busca informação? Cara, hoje, assim, eu vim num período fazendo faculdade pós muito intenso, então hoje é somente através de cursos online mesmo. Eu consumo muito, sou um consumidor de curso online. Então sai uma nova atualização, eu vou buscar, eu vou conhecer ferramenta nova. Eu visito muito fornecedor, muita operação, isso me ajuda. Eu acabo criando amizades, então isso às vezes você ir visitar uma operação de um parceiro te ajuda muito mais do que você... Às vezes um insight que você pega ali e fala, olha, aquilo ali eu não faço na minha empresa. O que é aquilo ali? Ele te explica, você traz para sua realidade. Então, hoje no e-commerce, além do conteúdo digital, eu acho que você se relacionar, é um network mesmo, né? Dentro do e-commerce, me ajuda muito. Não, show de bola. Acho que vamos colocar, não é só o curso, né? Que geralmente é um curso, é um vídeo, mas precisa ver que, vamos dizer assim,
colocar, às vezes visitar uma operação que tá maior do que a sua, Sim, por exemplo, exatamente. para saber onde você quer Exatamente. chegar. Se né? você me perguntar qual que é melhor, eu prefiro visitar uma operação. É, eu prefiro muito na prática, prefiro né? estar aqui. Aqui a gente aprende, cara. O e-commerce é muito gigante. Uhum. Ninguém é o detentor de todas as informações do e-commerce. Então, Sim. às vezes você falou, visitar uma operação maior é muito bacana. Às vezes, uma menor, o cara se preocupa mais com a organização porque ele é menor. Exato. Aham. E é coisa que você não está fazendo. Então, independente do tamanho da operação, você tem que visitar, você tem que conhecer, se relacionar e pesquisar, se atualizar, cara. Não tem jeito. É um mercado que gira muito rápido, cresceu muito rápido. Então, hoje, o lado negativo é a informação incorreta que muita gente compartilha aí em vários... Tem muita informação ruim. Então, você foca nas informações boas de pessoas reais, pessoas que Legal. estão ali no dia a dia na operação. Saber filtrar, né, Vinícius? Igual a gente tava falando, você fala de treinamento, cursos. É Exatamente. importante a pessoa ver se realmente a pessoa vive daquilo, se ela faz aquilo, se ela trabalha com aquilo, Exatamente, né? exatamente. Teve situações na pandemia, o cara iniciou uma operação, ele atingiu 1 milhão em vendas, aí ele, cara, tá vendendo curso, tá ensinando. Inclusive, do 0 ao 30, né? vai do 0 ao X mil em vendas. Eu conheço o código do e-commerce, eu desvendo. Não existe, cara. É trabalho, ganhe liberdade geográfica. Aonde, cara? Se você não estiver ali na operação, você tá lascado. Né? Então, assim, tem muitos. Tem que filtrar, exatamente, Sim. tem que filtrar a informação. Por isso que eu falei da operação, você conhece pessoas reais. E isso é o mais importante pro e-commerce. É onde você realmente vai ver o que está acontecendo de positivo, cara. E tanto o e-commerce, qualquer negócio, sobrevive de dinheiro, cara. Então, se você não tiver ganhando dinheiro, não tiver com, a gente já falou, fluxo de caixa positivo, não adianta, cara. Não adianta. E as pessoas querem a realidade, né? Tipo, não... vamos assim, durante os dias, claro, vem várias operações, ou até mesmo pessoas que estão começando no digital, que vem com uma esperança enorme. Não que a gente mate o sonho. Exatamente. Não que a gente mate o sonho. Mas a gente traz um aspecto, por exemplo, de realidade para essas pessoas. Falou, ó, é assim que funciona. Tal, é esses os problemas, é dessa forma. A pessoa, tipo, ela recebe o choque de realidade, mas ela fica muito grata com você. Exatamente. Porque você é a primeira pessoa que expôs ao mundo real. Ela, tipo... Puta, você me livrou de vamos dizer assim, de um encantamento aqui que eu quebraria a cara lá. Exatamente, é isso que eu falo na minha consultoria, né? Eu falo que, cara, não tem fórmula mágica. É trabalho, trabalho bem feito, matemática e dia a dia. Não tem segredo. Então, se você vê qualquer segredo milionário pro e-commerce, não existe. Isso se fosse assim, é impossível. Nossa. Se fosse assim, se fosse assim é fácil. Ó. A gente vai expor o evento lá, a gente tá olhando, né? São quase 1,5 milhão de e-commerces, onde quase 90%, acho que não bate 10 mil visitantes. Exatamente. Então, assim, tem que consultar com quem tá ali na prática. Não tem jeito, não tem fórmula mágica. E eu, como profissional, eu abomino isso daí. Então, eu não consumo esse tipo de conteúdo. Eu até recomendo, até porque é um mercado muito novo para algumas pessoas. Então, às vezes, essa fórmula mágica que as pessoas vendem, eles acertam, eles conseguem vender. Porque o cara, porra, olha que legal, o cara tá ganhando dinheiro com e-commerce, também vou ganhar. Vou colocar no Mercado Livre, vou girar, vou ganhar muito dinheiro. E não é assim, cara. Às vezes aquela operação, ela vende, por exemplo, mas precisa lembrar novamente quais são... É que ninguém, vamos dizer, as operações que não vendem, que tá tendo problema, elas não estão expondo isso para você. Exatamente. Porque se tivesse que colocar todo mundo vamos colocar em mídia e evidência para você vai ver que 90% já não é dessa cara, forma, não. Você abrir o banco lá e você vai ver quem é bom e quem não é. Verdade. E para não esquecer, Vinícius, quais são os seus contatos aí pro pessoal que tá assistindo a gente? Cara, para me contatar, entra lá no LinkedIn, Vinícius Sotério. Lá eu compartilho algumas informações e lá tem também todos os meus contatos, e-mail, telefone, se alguém quiser bater um papo sobre indústria ou tem interesse, olha, eu quero começar com e-commerce, me chama lá no LinkedIn, que é uma rede ativa, eu tô lá todos os dias, eu acho que é a forma mais fácil de me encontrar.
Boa, aí chama, porque o papo aqui em relação à indústria eu gostei. Tipo, Eu gostei também, foi diferente. É novo, a gente não vê a outra camada assim tipo, pra trás, então é interessante saber como funciona. Foi Sim, bem, com certeza. foi bem importante. Obrigado de novo, Vinícius. Foi um prazer, Alan. Show. Que isso, host Felipe, aqui. Alan, eu que agradeço o convite, cara, é muito bom estar aqui compartilhando um pouco, né, do nosso conhecimento com todo mundo e, mais uma vez, agradeço pelo convite. Valeu. Pessoal, se gostaram desse vídeo, desse conteúdo, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal da Ciclo também, compartilhe com mais pessoas aí, se vocês acreditarem que possa ajudar. E a gente sempre vai trazer conteúdo bom de qualidade aqui. Eu desejo muito sucesso para vocês, um grande abraço e boas vendas.